Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sil, do canal Coisas de Toucador da Sil. Hoje nós vamos transformar essa cabeceira de cama que foi jogada no lixo em uma peça super funcional. Vamos transformar em um cabide e também uma peça de decoração, que vai ficar muito bonita na sua parede. É uma peça funcional porque você pode usar para pendurar pano de prato, toalha, inclusive ficaria muito bonito em um lavabo, chapéu, cachecol e o que mais você imaginar. Vamos iniciar retirando esses parafusos para retirar a lateral, onde fica a parte que serve como pernas da cama, né? Então, essa lateral é feita de uma madeira muito pesada. Então, com a sua retirada, já vai melhorar assim o aspecto, né? Que aí a gente vai ficar só com a parte do centro, que é esse ripado aqui bem delicado. Acho muito legal usar esse tipo de ripado para fazer peças, dá um destaque, né? Dá uma valorizada. Essas tampinhas brancas aqui que eu estou retirando com a chave de fenda, a gente vai reservar, porque depois a gente vai reutilizá-las, né? Meio pesado esse parafuso para tirar, porque ele é bem grande. Mas a gente dá um jeitinho aqui, vamos retirar com cuidado para poder iniciar a transformação. Então, conseguimos retirar aqui esses parafusos. Aí na sequência aqui, depois de limpar aqui um pouquinho, porque como eu falei, essa peça estava jogada no lixo. Aí a gente vai entrar agora com a tinta PVA branca para pintar essas laterais aqui que ficaram evidentes, né? E a gente quer a nossa peça toda branquinha. Então vamos dar aqui a primeira demão de tinta PVA branca. Não esquecendo que a lista dos materiais eu sempre deixo completa na descrição desse vídeo. E assim com o rolinho vamos aplicando a tinta. Essa parte da peça é como se fosse uma serragem, né? Um compensado assim. Então ela pode sugar um pouco mais da tinta. Aí na sequência a gente vai dar uma lixada, né? Depois de seca, para dar mais uma demão. Com 2 demãos já vai ser o suficiente para ficar bem fechada aqui essas laterais, a parte de baixo também.
Eu esperei mais ou menos 1 hora para a secagem da tinta. Secou naturalmente. Se você quiser usar o soprador ou o secador, pode ficar à vontade. Aí a gente entra aqui com a lixa para que fique mais liso, né? A superfície aqui, porque é um pouco áspera, como eu falei, por causa do compensado. Então a gente dá uma lixada para poder entrar com a segunda demão da tinta branca PVA. Veja como a segunda demão vai dando uma melhor cobertura e o acabamento vai ficar bem mais bonito com a peça toda branca. Vamos com o nosso rolinho. Terminada a parte da pintura do ripado, vamos reservá-lo para que seque. Dando sequência, agora a gente vai iniciar a moldura, que a gente vai fazer um quadro, né? Que vai decorar o ripado. Então, eu escolhi uma moldura oval, né? Achei que ia combinar bem com o formato retangular do ripado. Que se colocasse uma moldura quadrada ou mesmo retangular, acho que não ia ficar tão harmonioso. Aqui eu já passei 2 demãos de tinta PVA branca e lixei. Agora nós vamos trabalhar com o betume verde. Vamos começar com o pincel, passando por toda a volta da moldura. O betume deixa na superfície umas partes com mais quantidade, né, do produto e outras com menos. Mas não se preocupe, porque é justamente isso que vai dar o efeito nessa pátina aqui que estamos fazendo na moldura. É essa imperfeição, digamos, né, que vai dar um efeito bem bonito e diferente. Aí na sequência aqui a gente vai entrar com o betume de cor embuia. Eu aguardei a secagem do betume verde por 1 hora, naturalmente. E aí agora a gente inicia com o betume na cor embuia, que vai dar um resultado bem diferente. Ele vai fazendo uma pátina assim como se fosse uma madeira que já esteve pintada e que escureceu em alguns lugares, ou descascou um pouquinho em outros lugares, aparecendo o fundo mais claro um pouquinho. Isso vai dar uma luminosidade na moldura e um aspecto de madeira velha.
Após a segunda demão, deixei secar novamente por 1 hora. E aí agora na terceira demão, a gente pode ir intercalando os 2 betumes e harmonizando as cores aqui conforme o nosso gosto, né? Meu objetivo é que o verde prevaleça, porque daí na sequência os outros apliques que a gente vai colocar também serão nesse mesmo tom. Então o verde vai prevalecer aqui. Terminada a parte da moldura, a gente vai iniciar aqui a parte do interior do quadro, né? Aqui eu tenho o fundo, onde já passei a tinta PVA 2 demãos, bem lixado, para que fique bem lisa, para receber aqui a decopagem. Eu escolhi a lavanda, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Com esse frescor, assim, esse branco. E remete a uma coisa tão boa. E também eu acho que é uma planta, assim, que acalma, né? Até as essências de lavanda acalmam. Então, e eu acho que vai ficar bem bonito aqui em contraste com esse branco, né? E assim, a lavanda também é uma planta que combina com assim diversos ambientes, né? Você pode usar uma peça assim com essa estampa de lavanda, como eu falei no início, você pode colocar em um lavabo, você pode colocar num corredor da casa, ou num hall de entrada, onde as pessoas chegam e podem colocar ali o casaco, a bolsa. Então, antigamente nas casas existia uma peça decorativa chamada de chapeleira, né? As pessoas chegavam de chapéu e o costume era de deixar já ali no hall de entrada o agasalho, né? O chapéu, o cachecol. Então, eu acho bem bacana essa ideia. Então, também se você tiver um espaço assim, não precisa ser um hall de entrada, pode ser até um cantinho na tua sala, na porta de entrada, próximo da porta de entrada. Vai ficar bem charmoso. Aqui vocês viram o processo da decopagem. Eu molhei um pouquinho a ponta do pincel para poder retirar a estampa ali que eu queria usar do guardanapo, né? Separar da outra estampa. Tirei as 2 películas, perdão, que vem atrás aqui do guardanapo. E aí a gente trabalha com essa parte fininha, que você tem que ter um cuidado para não rasgar, porque ela fica super sensível. Aí a gente pontua aqui bem certo, né? O local que a gente vai colar. E em seguida passa a cola. E aí vai moldando com os dedos, assim, bem de leve, para não rasgar. Na sequência a gente coloca um plástico e pressiona com um tecido ou um pedaço de papel macio. E assim a figura vai incorporar totalmente aqui na madeira. Aqui na sequência
Vamos usar a mesma tinta PVA branca para fazer aqui o acabamento da decopagem. Então, a gente segue aqui fazendo esse acabamento aqui em torno da figura, passando a tinta para que a figura fique mais impressa na madeira, né? Não fique uma coisa solta ali na madeira. Vai ficar bem realista essa lavanda aqui. Vai ajudar aqui a parte do papel, assim, que fica parecendo uma sombra. Vocês vão ver depois que terminar que vai ficar uma coisa bem perfeita, né? Imitando bem uma pintura. A gente vai batendo com o pincel de leve, né? Aí mais para longe da figura a gente pode já só passar o pincel normalmente. E aqui vai integrando a figura com a tinta. Para você que ainda não é inscrito no canal Cousas de Toucador da Sil, peço por gentileza a sua inscrição e o seu like. Se possível, também um comentário, se você está gostando do nosso trabalho. Deixo também no primeiro comentário fixado desse vídeo um link do e-book de minha autoria chamado Técnica de Pintura Envelhecida. Nele você vai aprender uma técnica que pode ser usada para infinitos tipos de trabalho, uma técnica onde você usa materiais de qualidade e baixo custo, podendo reverter o seu trabalho em um bom lucro, uma coisa que pode ser bem lucrativa. É uma técnica simples, praticamente impossível de errar. As peças ficam personalizadas, assim com certeza são mais valorizadas. E o meu e-book está numa promoção. Você recebe ele no seu e-mail. Para adquirir é só clicar no link. Aqui finalizamos a parte de pintura e de decopagem. Passei uma demão de cola para proteção aqui da figura. E na sequência a gente vai usar a cola instantânea para colar a moldura. Agora a gente já tem pronto o ripado e o quadro. Então na sequência o que falta é a parte dos apliques, para a gente decorar o ripado. Então aqui nos apliques eu escolhi uns apliques de MDF mesmo, porque eles são mais finos, acho que fica mais leve, né? Combina mais, para não ficar uma coisa assim muito, para ficar uma coisa discreta. Então a gente vai usar os mesmos betumes, o betume verde, aí depois de seco a gente entra com o betume na cor embuia e aplica assim com o pincel.
Pessoal, eu usei o mesmo processo de pintura para pintar os outros apliques, então acho que não tem necessidade de repetição aqui, é bem simples, né? É o mesmo processo em todos os apliques. Aí eu vou passar uma demão de verniz aqui no quadro, enquanto os nossos apliques secam. Eu achei legal esse verniz, depois eu deixo o nome ali na descrição certinho. Eu achei bacana porque ele é assim, se você quer ele brilhante, você aplica ele puro. E se você quer ele fosco, você dilui com água. Então aqui eu fiz uma misturinha e coloquei um tantinho aqui, uma tampinha que eu tinha de produto, né, de verniz, e a mesma quantidade de água. Aí eu misturei bastante para ele ficar bem, né, para a água penetrar bem ali na substância do verniz, mas ele é super prático assim de manipular. E o que eu achei interessante é que também não tem cheiro, não senti praticamente cheiro algum. Isso é muito bom, né? E ele é super fácil de aplicar, porque ele fica assim líquido praticamente, né? Você só tem que cuidar para não molhar demais a peça com ele. Então você dá uma pressionada no pincel para que o líquido saia um pouco para você aplicar. Mas eu achei um produto assim super versátil, né? Você pode usar tanto para o verniz brilhante quanto para o fosco, né? O mesmo produto. Então achei bem legal. Fica aí a dica para vocês. Então, agora como já está tudo envernizado, né? Impermeabilizado, protegido, a gente vai pegar o nosso ripado novamente e vamos partir agora para finalização, né? Vamos fazer a colocação aqui dos apliques e dos ganchinhos, né? E do nosso quadro. Sempre cuidando, assim, né? Dos espaços entre um elemento e outro. Aqui que eu falei para vocês para reservar aquela tampinha branca, então elas vão servir agora para a gente dar um acabamento aqui nas laterais, porque ficou feio aqui essa coisa aberta aqui onde estavam os parafusos, né? Aí com a cola instantânea a gente cola aqui as tampinhas, que vai dar um acabamento bem bonitinho aqui, ó. Em seguida a gente vai colar as cantoneiras de MDF, aí sempre cuidando o espacinho que fica, né, na lateral e embaixo, para fazer igual dos dois lados da peça, né? Porque um aplique assim, se você colar um pouquinho torto, um diferente do outro, não fica legal, né? Aparece de longe. Então tem que ter esse cuidado. Aí passa a cola instantânea e cuida para ela não secar antes, né? Se não tiver na posição adequada aí. Ajeita bem certinho para que os dois lados fiquem iguais, na mesma distância, assim, né? Das lateraisinhas ali da peça.
Aqui eu usei a régua para medir as laterais para colocar o quadro bem no centro, né? Então, aqui no tamanho do ripado, deu 34 centímetros de cada lado, para que a gente consiga colocar bem no centro. Então, e também eu coloquei um aplique de resina na parte de cima, que esse aplique eu tive que passar uma demão de tinta PVA verde antes de utilizar os 2 betumes, tá bom? Aí porque a resina ela não aceita o betume assim, da mesma forma que o MDF, né? Materiais totalmente diferentes, então ela não ficou legal. Não fica legal só aplicar o betume, você tem que passar um fundo antes de tinta. Aí eu usei o PVA verde mesmo. Então aí agora a gente tem que organizar aqui os espaços. Vamos parafusar aqui os ganchinhos. Para dividir aqui o espaço, eu fiz o seguinte, eu dividi em 3 partes aqui com a régua, nas mesmas medidas. No meu caso aqui, cada espaço ficou com 23 centímetros. Então, e aí aqui, ó, a primeira medida, aí a gente coloca um ganchinho, aí ficam 23 centímetros até o próximo ganchinho e 23 centímetros depois dele, aqui entre as cantoneiras, né? Aí eu medi, marquei aqui com a caneta também a altura, porque o gancho também não pode ficar para baixo assim da madeira, que fica feio, né? Então, aí eu marquei certinho aqui mais ou menos uns 4 centímetros onde vai o parafuso. Aí tem que marcar certo os dois para que eles fiquem na mesma altura, né? Não ficam mais para cima ou mais para baixo, não fica legal. Então tem que ter esse cuidado de medir certinho e dividir bem os espaços para que fique harmonioso, né? Aqui no ganchinho, aonde a gente colocou o parafuso, fica aparecendo, né? Então eu colei uma borboletinha de resina em cada um aqui, que achei que ficou bem fofinho, né? Ficou bacana. E eu vou deixar elas branquinhas mesmo. Não vou colocar nenhuma cor. Aqui eu estava tentando mudar de posição aqui da peça, porque ela é grande e eu tô com dificuldade de mostrar ela inteira para vocês. Que agora a gente vai colar o quadro e já é o último elemento aqui que a gente vai colocar, já estamos finalizando. Vamos caprichar aqui na cola instantânea para ficar bem firme, pontuar certinho ali onde medir, né? Dividir os espaços para ficar bem centralizado. E a parte de baixo eu vou deixar assim como se fosse apoiada ali no ripado que está mais saliente, que eu achei que vai ficar melhor do que ela assim solta no meio do ripado, né? Com certeza vai ficar melhor.
Então, aí você pressiona bem aqui, né? Pra ficar bem firme, bem seguro. Tá joia? E mais uma dica. Para colocar na parede, eu não coloquei, mas eu acho que fica bem bonito colocar a mão francesa embaixo. E fica super seguro também. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de uma cabeceira de cama velha ter se transformado nessa peça tão bonita. Aguardo a inscrição, o like e o comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.